você acredite ou não, a visualização é um dos exercícios mentais mais poderosos que existem. Segundo um livro muito popular, O Segredo sobre a Lei da Atração, todo mundo sabe que é muito forte visualizar e focar em um desejo. Mas quando você põe no papel o que você deseja, você está emitindo uma frequência muito mais poderosa para o universo. Você está conectando o seu desejo consciente com a consciência universal. Meu nome é Sandra Alvim, sou consultora de saúde holística e astróloga. E hoje nós vamos falar de metafísica, de física quântica e poder da mente. Se você não assistiu meu vídeo sobre o poder da mente, seria bom assistir antes ou depois desse, ok? Então, o que é o quadro dos desejos, ou o quadro de visão, ou wish board, como chamamos aqui, né? Então, e como criá-lo? Bom, o quadro dos desejos, conhecido como wish board, né, é uma prática muito usada na astrologia há muitos anos. O quadro dos desejos pode ser feito em papelão, cartolina, qualquer coisa que você possa escrever e colar figuras correspondentes aos seus desejos. Quando desejamos alguma coisa, temos um sonho. E quando escrevemos esse sonho, transferimos da mente para a realidade, ou seja, materializamos esse sonho no papel, penetramos na consciência universal e decidimos realmente o que queremos alcançar de uma forma clara e objetiva. Mas é mais do que um processo apenas de pensar, como se estivesse cantando um mantra, repetindo alguma coisa. É preciso sentir esse desejo, percorrendo o seu corpo inteiro, a sua mente, as suas veias, o seu coração, para o universo ter certeza das suas intenções. Não precisa nenhum esforço. Você só olha para o seu desejo escrito no quadro ou representado por figuras, né, o que for, e deixa a emoção de estar realizando aquilo que está no quadro percorrer o seu corpo todo. E isso já é suficiente. Mas timing é tudo, né? Então você tem que escolher a hora certa, com as energias certas, para que o seu desejo se realize. Então, quando plantamos algo, por exemplo, na primavera, sementes crescem e dão os frutos na hora certa, que é no outono. Mas, se você planta algo no inverno, na neve, aquela planta ou não vai crescer, ou vai dar muito trabalho para crescer. Na astrologia, nós podemos ver o momento certo para plantarmos nossas sementes, né? É o momento certo para tudo, aliás. Então, quais são as melhores datas para isso? Bom, na lua nova, principalmente quando essa lua nova cai na sua casa 11, depois eu vou explicar mais isso, e na casa, que é a casa dos desejos, né, dos sonhos, no equinócio, ou seja, na primavera, na primeira lua nova em Áries, que vem logo depois do equinócio, em março, né? Na primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. E quando o Sol transita na sua casa 11, né? E junto com a Lua faz a Lua nova, também é o momento mais poderoso de todos, porque no seu mapa é a casa dos sonhos e dos desejos, né? Repetindo. Quais as regras para você criar o seu quadro dos desejos? Bom, você vai precisar de cartolina, não importa o tamanho, pode cortar em 4, pode cortar em 2, de canetas coloridas tipo pilôs, né? De revistas ou fotos suas, dependendo do que você pedir, de tesoura e cola. Faça seu quadro com alegria, se divertindo, porque é divertido. Os pedidos devem ser feitos só para você, não inclua ninguém mais, a não ser que seja um relacionamento que você quer que manifeste, né? Aí você pode botar um retrato dele e dela. Bom, peça um pedido de cada vez. Em cada lua nova, deixe o seu pedido mais importante para quando o Sol e a Lua
formarem a lua nova na sua casa 11. Aí embaixo do vídeo você vai encontrar pelo seu signo ascendente, lembre bem, não é o seu signo solar, é o signo do seu ascendente, que você só sabe se você fizer o seu mapa natal. Você pode fazer num desses sites de astrologia, ou se eu já fiz o seu mapa, me pergunta que eu mando a resposta. Você precisa focar em um pedido só, para colocar sua atenção apenas naquele pedido. Eu aprendi isso com o tempo. Seja específico ou específica. Por exemplo, se você quer trabalhar numa determinada companhia, coloque o nome da companhia, a sua foto na frente, tipo como se você pertencesse àquele lugar. Ou se você quer se mudar para um lugar, uma rua, um bairro, né, um determinado local, tire uma foto do lugar, do prédio, até melhor ainda do prédio. Eu já fiz isso e já consegui um apartamento no prédio que eu queria, né? Escreva embaixo, minha nova residência, minha casa, sei lá, o que você quiser. Eu tenho experiências com isso constantemente, mas tem uma que é mais fácil de mostrar aqui, né? Aliás, de provar que aconteceu mesmo. Há 10 anos atrás, eu fiz um quadro de desejos. E entre outras 3 coisas, eu escrevi: eu quero uma reportagem minha na revista Oprah. Veja bem, eu não falei que quero uma reportagem em qualquer revista, eu queria na Oprah Magazine, porque eu estava lançando um livro sobre como envelhecer bem e uma reportagem nessa revista e me fazer vender muitos livros, né? Não precisa ficar olhando ou pensando no pedido, você apenas joga no universo e ele vai encontrar um jeito. Isso chama-se física quântica. Eu não conhecia ninguém na revista. Eu não fiz absolutamente nada para chegar a eles. Aí um dia, à noite, lendo meus e-mails, eu recebo um e-mail da Oprah Magazine, pois eles estavam fazendo uma matéria sobre mulheres que se destacam por serem diferentes em algum aspecto e que o meu nome foi dado pelos treinadores do clube de ginástica, né, da academia, onde eu malhava, e me pediram para ir lá no dia seguinte fazer o teste. Bom, tinha lá, tipo assim, 200 mulheres, né? E eu fui uma das 10 escolhidas. Eu fiz a matéria, vou mostrar para vocês. Aqui está o quadro dos desejos, né? Entre outras coisas aqui, eu botei aqui a foto da Oprah Magazine, botei aqui, vender livros, né, que eu consegui alcançar os 2 ao mesmo tempo, porque com a revista eu vendi os livros. E então, para sair uma reportagem minha na Oprah Magazine. Olha só, eu fiz a matéria e vendi horrores dos livros. Aqui está o meu quadro. Então, gente, funciona mesmo, acreditem. Acredite, porque a fé faz parte. Mas mesmo que você não tenha fé, você consegue o que você passa para o papel. Isso é tudo. Não adianta ficar só na cabeça, sonhando, imaginando, pensando, porque o universo tem muitos mistérios que não conhecemos ainda, mas que nos serão revelados em breve, eu acho. Então, vamos fazer nosso quadro de desejos no dia 8 de agosto, que é daqui a 3 dias, né? 2 dias, que é o dia da Lua Nova em Leão. Então, procure fazer antes da Lua Nova ser exata. E vai ser no dia 8, ela vai ser exatamente às 8h51 da manhã, no lado leste, né? Na costa leste dos Estados Unidos, 5h51 na costa oeste, né? Tipo Califórnia, São Francisco, né? E 9h51 no Brasil. Essa hora exata. Prepare o seu quadro um dia antes, ou então bem assim, deixe ele aberto no lugar da casa. O ideal são 8 horas antes, tá? Mas o importante é estar com ele pronto na hora exata da lua nova, tá? E aí você põe assim no lugar, concentra e pensa, você olha para aquele desejo seu e faz aquilo que eu falo em cima, de sentir toda aquela energia, aquela alegria daquilo ali acontecendo. Abaixo
eu coloquei os dias das próximas luas novas por um período de 1 ano, para você nem precisar olhar em lugar nenhum. Também anote pelo signo do seu ascendente, quando o Sol e a Lua formam uma lua nova na sua casa dos sonhos, que é a casa 11. Eu vou explicar aqui para você agora. Eu vou demonstrar aqui nessa mandalinha como é que funciona, tá? Então, aqui você está vendo aqui, chama-se o ascendente, né? Seu signo ascendente. Então, nós vamos começar pelo Áries. Então, aqui tem o signo do Áries, e a gente considera essa casa 1. Então, voltando, essa aqui é a casa 2 e essa aqui é a casa 11. Então, se o seu ascendente é em Áries, você vai esperar a lua nova em Aquário, né? Que é tipo fevereiro. Se você tem se o seu ascendente é Touro, você vai fazer durante a lua nova em Peixes, né? Se é em Câncer, vai ser quando for o signo de Áries. Se você tem um ascendente em Leão, vai ser quando a lua estiver fazendo lua nova em Touro. Se é Virgem, seu ascendente é Virgem, quando a lua estiver em Gêmeos. Está tendo a lua nova, que é aí. Não, Virgem, casa 1, casa 12, casa 11. Não, aqui vai ser em Câncer. Vai ser em Câncer. Quando ela estiver em Libra vai ser aqui em Leão. Então, librianos de ascendente, a próxima lua agora, dia 8, né? 5, 6, 7, 8, domingo, ela vai ser em Leão. Então, quem é libriano de ascendente, não é o signo solar, é o ascendente. Quem tem Libra no ascendente, então é o momento melhor, mais poderoso de fazer esse wish board, né? De fazer o seu quadro dos desejos. Se o seu ascendente é Escorpião, então vai ser quando a lua nova estiver em Virgem, que vai ser depois de Leão. Se você tem um ascendente em Sagitário, ela vai ser em Libra. Se o seu ascendente é em Aquário, vai ser em Sagitário. E se o seu ascendente é Peixes, vai ser em Aquário. Vai ser em Capricórnio, quando a lua nova for em Capricórnio. Aí embaixo no vídeo eu vou demonstrar, eu vou botar uma lista dos ascendentes para você guardar. Aqui eu só estou explicando, né, para você saber como é que funciona. Obrigada, meus queridos. Passem adiante para seus amigos, porque você vai ajudar alguém a realizar seus sonhos. Põe aí embaixo um comentário sobre esse assunto, divida suas experiências e, claro, eu adoraria um like e que você se inscreva no canal e aperte o sininho para você receber os novos vídeos em primeira mão. Um beijo e até a próxima!